Muito boa noite para você que está em casa, boa noite a você que está no trabalho ainda, seja bem-vindo aqui ao nosso Conexão Iridê. E hoje a gente tem um convidado muito especial, como a gente fala, né, lá em Portugal, é um convidado além mar, exatamente. Na verdade ele nasceu, é natural de Ponta Delgada, que é a capital dos Açores, aliás, capital da Ilha de São Miguel, a maior ilha, né, dos Açores. E por que ele é o nosso convidado de hoje? Porque a gente vai passear um pouquinho pelas ilhas dos Açores, falar um pouco dessa cultura, né? E do projeto aqui do Grupo ND, que é o Viva Açores, justamente para a gente resgatar toda essa cultura que os nossos queridos açorianos trouxeram aqui para Florianópolis, né? Para nosso litoral aqui de Santa Catarina e que tanto fazem bem aqui para a nossa cultura, né? Vamos começar então? Ele que é diretor das comunidades, né? Ele é diretor regional das comunidades dos Açores, está aqui com a gente direto de Portugal, José Andrade. Tudo bem, José? Como é que você está? Boa noite. Boa noite, Alexandre, como vai? E muito obrigado pelo seu convite, é um gosto estar aqui no Conexão ND. Maravilha, eu que agradeço, né, a sua disponibilidade. Você está aí em Ponta Delgada mesmo ou não? Onde é que você está agora? Sim, estou no meu gabinete, na sede da Direção Regional das Comunidades, que fica na cidade de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, na região autónoma dos Açores. Estou, portanto, a falar-vos alguns do meio do Atlântico Norte, meio caminho entre o velho continente e o novo mundo, a 2 horas de Lisboa, a 4 horas de Boston, a mais alguma distância relativamente a Santa Catarina, mas hoje, através da NDTV, estamos todos muito próximos, vencendo a distância do mar que nos separa. Verdade, é verdade. Aliás, a gente tem um oceano Atlântico inteiro, né, que nos separa aqui, como o senhor está dizendo, mas realmente a nossa cultura, né, muito próxima, quer dizer, a gente tem ilhas aí, a Ilha Terceira, por exemplo, que é muito parecida aqui com a ilha de Santa Catarina, né, com Florianópolis, e essa sua aproximação agora com esse nosso projeto Viva Açores acabou ficando ainda maior, né, essa aproximação. Por que o senhor acha importante, por exemplo, a gente trazer cada vez mais, né, essa cultura açoriana aqui para Florianópolis e daqui de Florianópolis para os Açores também? Como é que você vê isso? Bom, esse projeto Viva Açores é um contributo decisivo, determinante, porventura sem precedentes, para promover, valorizar e divulgar os Açores junto do sul do Brasil em geral e do estado de Santa Catarina em particular. Por isso, só posso, em nome do Governo dos Açores, felicitar, agradecer e enaltecer esta iniciativa do Grupo ND. Permitam-me que o faça na pessoa do meu estimado amigo, o Presidente Marcelo Petrelli. Ele é, desde a primeira hora, o grande entusiasta e o grande líder desse projeto que está a fazer toda a diferença para os Açores descendentes de Santa Catarina, tanto quanto para os açorianos destas 9 ilhas dos Açores. Eu diria que nós somos um arquipélago de 10 ilhas, as 9 da região autónoma dos Açores, mais a ilha de Santa Catarina, de alguma forma simbolizando todo o estado de Santa Catarina, onde, como se sabe, desde há 275 anos a esta parte, nós temos dado também um contributo importante ao longo de sucessivas gerações para levarmos além mar, atravessando o Atlântico, essa nossa cultura identitária, que é comum, aliás, às 10 ilhas dos Açores. Verdade. Às 9 daqui, Santa Maria, São Miguel, Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo, e à ilha daí, a ilha de Santa Catarina. Esse projeto Viva Açores tem sido muito importante. Eu acho que, a partir daqui, e graças a ele, nada ficará como antes. Nós vamos sentir-nos todos muito mais irmanados e aproximados, e estou convencido de que, por aquilo que eu tenho tido o gosto de acompanhar à distância, quer através da NDTV, quer através do Jornal Notícias do Dia, estou convencido que, quando este projeto Viva Açores se concluir no final deste ano, nós teremos uma população catarinense muito melhor informada do que são os Açores hoje em dia e do contributo que o nosso povo e as nossas ilhas deram para a construção e o desenvolvimento desse grande povo que é o povo catarinense, num grande estado que é o estado de Santa Catarina. Por isso, só podemos agradecer do fundo do coração tudo aquilo que o Grupo ND está a fazer por esta nossa causa comum no âmbito do projeto Viva Açores. Estão de parabéns por isso. Que bacana. Aliás, durante todo esse ano, né, até o final do ano, realmente, como o senhor falou, a gente vai ter uma série de reportagens ainda muito especiais e também uma surpresa lá para o mês de dezembro, mas a gente vai contar daqui a pouquinho.
Antes eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que é viver, né? Até para o pessoal de casa entender um pouquinho também, como é que é viver no meio do Oceano Atlântico, o senhor que nasceu na ilha de São Miguel, ali em Ponta Delgada. Quer dizer, muita gente pensa assim, poxa, mas como é que é viver lá isolado, né, do continente? Como é que você levou, por exemplo, os carros para lá, ônibus, como é que fez as construções e tal? Quer dizer, como é que foi um pouco da construção dessas ilhas, hein? Bom, nós vivemos nestas ilhas há quase 600 anos. O nosso arquipélago foi descoberto por portugueses por volta de 1427, foi povoado por portugueses a partir de 1432, primeiro a Ilha de Santa Maria, depois a Ilha de São Miguel, que são as duas que constituem o grupo oriental do arquipélago dos Açores, depois sucessivamente para as 5 ilhas do grupo central, que são Terceira, Graciosa, São Jorge, Pico e Faial, e só alguns anos mais tarde foram descobertas e povoadas as 2 ilhas do grupo ocidental, portanto, o extremo ocidental da Europa, a parte da Europa que fica mais perto da América e, consequentemente, também do Brasil, que são as ilhas Flores e Corvo. Vivemos nas 9 ilhas, somos cerca de 250 mil habitantes, já fomos mais do que isso, já fomos mais de 300 mil, mas a imigração reduziu substancialmente a nossa população quando antigamente se vivia em condições difíceis em cada uma das nossas 9 ilhas. Sobretudo nos anos 50 do século XX, com a erupção do vulcão dos Capelinhos na Ilha do Faial, nós perdemos boa parte da nossa população, em especial das ilhas do Faial, do Pico, de São Jorge, e principalmente para os Estados Unidos da América. Mas a nossa imigração é muito anterior a isso. Nós vivemos nestas ilhas, como referi, há quase 600 anos, mas há mais de 400 anos que saímos daqui, levando as nossas ilhas connosco, nunca deixando as nossas ilhas, mas honrando o bom nome dos Açores através dos nossos imigrantes, onde quer que se encontrem. Justamente o nosso primeiro destino migratório foi o Brasil, primeiro o Nordeste, o Maranhão, a partir de 1419. E depois descemos, como bem sabem, a partir de 1748, com a chegada dos primeiros açorianos ao sul do Brasil, a Nossa Senhora do Desterro, o atual Florianópolis, na ilha de Santa Catarina, em condições muito difíceis, mas primeiro Santa Catarina, depois o Rio Grande do Sul, depois até o Uruguai. Nós tivemos aqui uma presença importante que mais tarde também chegou ao Rio de Janeiro, a São Paulo, à Bahia e depois aos Estados Unidos da América, até ao Havaí, também à Bermuda e ainda mais recentemente, desde há 70 anos a esta parte, com uma imigração igualmente significativa para o Canadá. Mas isso verificou-se sobretudo antes da instauração da autonomia política dos Açores. A partir de 1974, quando Portugal passou a ser uma democracia com a Revolução de 25 de Abril, e sobretudo no ano de 1976, foi criada, na Constituição da República Portuguesa, a região autónoma dos Açores, dotada com órgãos de governo próprio. Temos um Parlamento dos Açores, temos um Governo dos Açores, temos, portanto, a governação das nossas ilhas nas nossas próprias mãos. E a verdade é que, graças à autonomia política dos Açores, ao longo dos últimos quase 50 anos, nós desenvolvemos as nossas ilhas mais do que nos primeiros 5 séculos. Hoje em dia, vive-se muito bem em qualquer uma das 9 ilhas dos Açores, dos 19 concelhos, das 155 freguesias. Naturalmente que umas maiores do que outras, umas mais desenvolvidas do que outras, mas atualmente a região autónoma dos Açores, este nosso arquipélago de 9 ilhas, numa posição geoestratégica muito importante em pleno Atlântico Norte, a meio caminho entre a Europa e a América, e também relativamente próximo do continente africano, nós aqui nessa posição geoestratégica privilegiada, não somos o fim do mundo, nós somos o centro do mundo. Nós aqui já temos a facilidade de comunicações e de acessibilidades através de voos diretos para diferentes cidades do continente europeu, desde logo naturalmente para o próprio continente português, com vários voos diários
entre Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Horta, Pico, Santa Maria, com a cidade de Lisboa e com outras cidades portuguesas, mas também temos ligações diretas de Ponta Delgada para Boston, para Toronto, até para a Califórnia, a partir da terceira, também para a Bermuda, e com facilidade se consegue chegar a Santa Catarina, via Lisboa. Portanto, nós já não temos a dificuldade que antigamente havia de estarmos isolados, hoje temos boas acessibilidades e, sobretudo, temos boas comunicações. Através das novas tecnologias de comunicação, nós estamos à distância de um clique do mundo inteiro e, portanto, os Açores já não se sentem afastados, nem isolados. Nós sentimos-nos como sendo não o fim, mas o princípio da Europa, virados para a América, esse grande continente com o qual temos, aliás, uma cumplicidade migratória tão grande, multissecular, com os Estados Unidos, com o Canadá, mas também, principalmente, e desde sempre, com o Brasil. E, portanto, é muito bom viver nos Açores. O nosso clima é bom, nem muito frio, nem muito quente. Nós estamos em contacto permanente com a natureza, com o verde das nossas ilhas, com o azul do nosso mar. Nós temos novas tecnologias ao serviço do nosso desenvolvimento, temos comércio, indústria, serviços bem desenvolvidos em todas as ilhas, temos um turismo cada vez maior, há cada vez mais pessoas a procurarem as nossas ilhas, porque nós temos ao mesmo tempo o melhor de dois mundos. Temos já o desenvolvimento próprio de uma região contemporânea, embora arquipelágica, e temos também o privilégio de viver em contacto com a natureza numa sociedade que é segura, que vive em paz, e isso hoje em dia, no mundo conturbado, é um privilégio que as pessoas em geral e os turistas em particular procuram sempre. Portanto, viver nos Açores hoje em dia não tem nada a ver com o que era antigamente, quando partimos daqui para chegar ao sul do Brasil. Hoje em dia vive-se muito bem nestas ilhas e ficam todos convidados a virem conhecer cada uma das 9 ilhas dos Açores. Opa, com certeza. Aliás, José Andrade, eu estive aí nos Açores, fazendo até uma série de documentários também aqui pelo Grupo ND já. Isso foi em 2010, ou seja, faz 12 anos, né? E 12 anos, claro, a coisa muda bastante e tal. E eu lembro que naquela época, alguns pesquisadores até da universidade, né? Ali da Ilha Terceira, comentavam bastante sobre essa questão da imigração. Que assim, olha, muitos estudantes olham para o continente, né, para Lisboa, olham para os Estados Unidos e querem ir para esse mundo, né, para se descobrir outras culturas, outras tecnologias e tudo mais. Quer dizer, o pessoal estava saindo muito, né, das Ilhas dos Açores. Hoje, como é que está isso, passados 10 anos? Hoje é diferente. A nossa imigração, inicialmente, ocorria por razões económicas. Sim. Havia necessidade das pessoas emigrarem para viverem fora dos Açores com melhores condições de vida do que aquelas que a sua própria terra podia oferecer. Hoje em dia, sobretudo desde que temos autonomia política e órgãos de governo próprio, vive-se bem nos Açores. E, portanto, os jovens que porventura queiram sair, e alguns saem para desenvolverem os seus estudos em áreas de ensino superior que não estejam cobertas pela Universidade dos Açores, nas Ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, vão para o continente português, mas também já vão cada vez mais para diferentes capitais europeias. Nós temos hoje uma imigração que é seletiva, é especializada. São jovens que querem desenvolver a sua carreira em palcos internacionais, mas que mesmo assim não perdem a sua ligação umbilical à sua terra natal e que regressam com frequência. Portanto, a imigração hoje em dia está praticamente descontinuada, tirando alguns casos singulares de jovens que procuram carreira internacional. Mas o contrário já acontece. Nós sempre fomos um cais de partida, mas agora também somos um porto de abrigo. Desde há alguns anos a esta parte, por causa da melhoria das condições de vida nas Ilhas dos Açores, por causa do nosso contacto com a natureza, do nosso bom ambiente, da nossa segurança, da nossa paz, estamos a ser cada vez mais uma sociedade cosmopolita, inclusiva, multicultural, sem fronteiras. Residem atualmente nos Açores cerca de 4.500 cidadãos estrangeiros, provenientes de 95 nacionalidades diferentes.
É curioso que a maior parte dos cidadãos estrangeiros que residem nos Açores são brasileiros. São Opa. mais de 800 os brasileiros que aqui residem. Mas estou apenas a falar dos brasileiros que ainda não se naturalizaram, porque, em boa verdade, a maior parte deles tem dupla nacionalidade, já são cidadãos portugueses também. E, portanto, vivem aqui numa terra que é deles também, e por isso já não contam sequer para esta estatística dos cidadãos estrangeiros. Nós temos cerca de 1000 estrangeiros ainda brasileiros a residir nos Açores, além de tantos outros que já são cidadãos portugueses também. Temos muitos alemães, muitos norte-americanos, muitos chineses, espanhóis, enfim, são 95 nacionalidades diferentes, desde as mais comuns até às mais estranhas, e todos eles vivendo aqui, em todas as ilhas, em todos os concelhos, aproveitando o nosso bem-estar de uma forma absolutamente integrada na sociedade local. Eles são recebidos de braços abertos, ajudam a desenvolver o nosso desenvolvimento coletivo, nesta terra que agora é nossa também em conjunto, e portanto são todos bem-vindos. O povo emigrante também agora, porque foi bem recebido nas terras de acolhimento, é um povo acolhedor daqueles que escolhem os Açores para desenvolver o seu projeto de vida. E por isso somos hoje uma sociedade moderna, sem fronteiras, tolerante, inclusiva, multicultural. Uma sociedade de que nos orgulhamos e uma sociedade onde todos são bem-vindos, porque nos ajudam justamente a povoar as nossas ilhas, a desenvolver a nossa terra. Agora, há quanto tempo já faz que o senhor vem e visita aqui Santa Catarina? Já fez algumas viagens para cá? Conhece bem aqui? Sim, relativamente. Eu devo dizer que sou um admirador de Santa Catarina em geral, de Florianópolis em particular. Sim. A primeira viagem que fiz a Santa Catarina foi em 1996. Estava já nessa altura na presidência do Governo dos Açores, mas então como assessor do Presidente do Governo, e acompanhei-o para comemorar, creio que os 250 anos da presença açoriana no estado de Santa Catarina. Curiosamente, agora estamos prestes a comemorar os 275 anos. Desde então já fui algumas vezes, designadamente enquanto chefe de gabinete do presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, já que Ponta Delgada é a cidade irmã de Florianópolis, e portanto algumas vezes me desloquei também aí, entretanto, em serviço oficial do município de Ponta Delgada. Também já fui enquanto deputado no Parlamento dos Açores, por iniciativa própria, revisitar a Casa dos Açores de Santa Catarina, tal como todas as outras do Brasil, para publicar um livro de entre os 25 que têm publicados, mas esse intitulado Açores no Mundo, dedicado às casas dos Açores dos Estados Unidos, do Canadá, do Brasil, do Uruguai, da Bermuda. E mais recentemente estive aí, este ano ainda, no passado mês de março, integrando uma comitiva da região autónoma dos Açores, com membros do governo e com parlamentares, justamente para, de alguma forma, nos associarmos ao arranque do projeto Viva Açores, desenvolvido pelo Grupo ND. E tenciono regressar este ano ainda, provavelmente no final do ano, certamente acompanhando uma visita oficial dentro do Governo aos Açores. Maravilha. Então a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre o projeto Viva Açores, junto com o senhor, até porque nós estivemos junto com o senhor naquela igrejinha aqui na Prainha, onde o senhor trouxe também a coroa, né? A coroa do Divino, para entregar para a única igreja que não tinha ainda a coroa do Divino. Mas a gente vai falar sobre esses detalhes daqui a pouquinho, a gente vai continuar falando do projeto Viva Açores e ainda de uma grande surpresa que vai ter também para os telespectadores ainda no finzinho desse ano. Não sai daí que o Conexão ND volta já já. Nossa Conexão ND de hoje é muito especial porque a gente está falando do nosso projeto Viva Açores, resgatando a cultura açoriana, que é tão rica, né? Trouxe tanta coisa bacana para cá. E a gente, claro, tem essa aproximação muito grande com os Açores, tem muitas coisas que tem lá, tem aqui, algumas tem aqui, mas não tem lá, então a gente vai conhecer um pouquinho disso também
com José Andrade, que é o diretor regional das comunidades dos Açores, né? Está hoje diretamente lá de Ponta Delgada, em Portugal, aliás, nas Ilhas dos Açores, na ilha de São Miguel. José, a gente estava falando agora há pouco que vocês estiveram agora no mês de março, né, para o lançamento do Viva Açores. O senhor esteve aqui com uma grande comitiva trazendo também a coroa, né, do Divino Espírito Santo. Aliás, essa coroa, ela significa muito culturalmente, né, tanto para o povo açoriano quanto para nós aqui também, é isso? É isso mesmo. Se há uma expressão cultural que identifica os açorianos em toda a parte do mundo, não apenas nas 9 ilhas do arquipélago dos Açores, mas também em todas as diferentes geografias da diáspora açoriana, é exatamente o culto do Divino Espírito Santo. E isso é especialmente evidente aí no sul do Brasil, em particular no estado de Santa Catarina, especialmente até na cidade de Florianópolis, onde, como se sabe, e em toda a ilha de Santa Catarina, tantas e tantas festas do Divino Espírito Santo, de há tanto tempo a esta parte, se realizam por todos os diferentes municípios, principalmente do litoral catarinense. E, portanto, a coroa do Divino Espírito Santo, a bandeira do Divino, a festa, o culto, o império do Divino Espírito Santo, tem um significado tão grande nos Açores quanto tem em Santa Catarina. É provavelmente a expressão cultural identitária do povo açoriano que melhor nos distingue, identifica e valoriza enquanto povo. Sejam os açorianos nascimentos, sejam os açores-descendentes, nesse caso, como eu carinhosamente costumo chamar, os manezinhos da ilha, todos nós temos em comum essa devoção imensa pela terceira pessoa da Santíssima Trindade, pela festa do Divino Espírito Santo. José, quando o açoriano mesmo, né, ele saiu das Ilhas dos Açores para colonizar outros lugares, incluindo aqui Florianópolis também, o que ele costumava levar, por exemplo? Porque a gente sabe que aqui em Florianópolis a gente herdou muito não só a cultura, né, um pouco do falar rápido e tal, mas também a arquitetura, né, veio muito de lá, aquela história de você construir pequenas vielas e as casas muito próximas, né, da rua. Além disso, o que o açoriano levava, né? O que ele levava consigo e que acabou levando aí para o resto do mundo? Eu penso que, em geral, o açoriano levou a nossa cultura, que hoje, 275 anos depois, é a nossa cultura comum às 10 ilhas dos Açores, às 9 de cá e à ilha de Santa Catarina. No fundo, levou a nossa identidade cultural, levou na sua bagagem as nossas referências, os nossos valores, as nossas tradições, os nossos usos e costumes, de tal forma que hoje podemos encontrar enorme influência ainda, quase 3 séculos envolvidos, designadamente na arquitetura, na cultura em geral, no artesanato em particular, na música, nas danças, no folclore, na renda de Bílaro, por exemplo, nas festas do Divino, nas tradições, nas lendas, até antigamente na Farra do Boi também, um pouco de tudo. Ficou, de alguma forma, associado à vida catarinense por influência dos primeiros povoadores açorianos. Nessa altura, inicialmente, com grande influência, por exemplo, ao nível da agricultura. Mas a arquitetura, para mim, é um dos sinais mais evidentes. Nós, se visitarmos alguns municípios de Santa Catarina, como, por exemplo, Santo António de Lisboa, parece que estamos a atravessar algumas vilas ou cidades dos Açores. Há uma semelhança impressionante no tipo da arquitetura, já para não falar quando ouvimos os grupos folclóricos cantarem e bailarem as nossas músicas comuns. E Santo Antônio de Lisboa é um bairro aqui do norte da ilha, né? E Santo Antônio de Lisboa é um bairro aqui do norte da ilha, assim como o Ribeirão da Ilha lá do sul, né? Aqui no nosso Exato, e o Pântano do Sul, enfim, não faltam bons exemplos na Ilha de Santa Catarina, como em todo o litoral catarinense, do próprio continente, bons exemplos de influências evidentes da cultura açoriana que prevalecem ainda hoje, 275 anos depois da nossa chegada. E, por exemplo, o NEA, o Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina, tanto quanto a Casa dos Açores de Santa Catarina, são duas instituições parceiras, aliás, do Governo dos Açores, através da Direção-Geral das Comunidades, que aí têm feito um trabalho muito importante de resgate, divulgação e valorização
da nossa cultura identitária açoriana, Verdade. designadamente através da festa Açor, que é itinerante pelos municípios catarinenses de base açoriana, promovido desde há cerca de 3 décadas Sim. pelo Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina. Não posso esquecer também o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que foi um dos primeiros e principais responsáveis pelo resgate da identidade cultural açoriana, e refiro o Instituto porque tenho a honra e o orgulho de ser sócio correspondente do Instituto Histórico e Legal. Geográfico de Santa Catarina, Aliás, São Francisco de Cascais, entre sim. tantas outras entidades que ao longo dos últimos anos foram dando um contributo importante nesse aspecto. E Uhum. agora destaco, sobretudo e de novo, o contributo determinante do Grupo ND, mais uma instituição que se junta a essa nossa causa comum Uhum. para ajudar a resgatar, a valorizar, a dignificar Sim. essa nossa marca identitária dos Açores em Santa Catarina. É um trabalho de todos, um trabalho conjunto para benefício de cada um. Verdade, verdade. Aliás, um tempo atrás também o pesquisador do Núcleo de Estudos Açorianos, que é o Joy Cletson, da Universidade Federal de Santa Catarina, ele que também já nos ajudou bastante, viajou conosco até as Ilhas dos Açores, mostrando tudo, né, toda a cultura, a riqueza cultural dos Açores, para a gente poder comparar também com Florianópolis, né? Ele é um grande pesquisador, já foi mais de 20 vezes para os Açores, ele é cliente assíduo de vocês, né? Agora é o Eu espero seguinte, que o Alexandre também seja. Esteve hã? aqui em 2010, mas está na altura de regressar. Até porque, como certamente poderá testemunhar, de cada vez que se vem aos Açores, quando se conhece estas ilhas, fica-se ainda mais catarinense. É Porque, no verdade. fundo, é quase um regresso às origens. É vir Uhum. conhecer o berço, de alguma forma, do povo catarinense. Vir conhecer os Açores tem essa vantagem. E, por isso, quem vem conhecer os Açores fica apaixonado por esta nossa terra comum. Faço daqui o convite renovado para que aqueles que nunca cá vieram possam um dia conhecer as nossas ilhas, que estão na origem do próprio estado de Santa Catarina. É E verdade. esse é Aliás, o eu motivo de mulher. acho que uma das mais lindas que tem ali, muito parecidas com Florianópolis, é a Ilha Terceira, que tem bastante Também. vilas, né, parecidas com Santo Antônio de Lisboa, como você falou, Ribeirão da Ilha. A arquitetura parece que é a mesma, né? Parece que a gente O está problema andando. dos Açores, o problema de conhecer os Açores é Ah, que todas as ilhas são bonitas e é verdade. valem bem uma visita. Cada uma das 9 ilhas tem a sua particularidade própria e Uhum. os Açores valem pelo seu conjunto. O ideal para conhecer os Açores é poder visitar cada uma das suas 9 ilhas, mas isso naturalmente nem toda a gente consegue, não é fácil. Sim, é Mas verdade. pelo menos conhecer algumas e depois voltar e visitar as outras já é um esforço que vale a pena fazer. Aqui de Florianópolis, qual é o local que o senhor mais gosta e mais acha parecido com os Açores? Onde você se sente em casa, por exemplo? Bom, eu gosto muito da cidade de Florianópolis. Hum. Acho que é uma cidade muito moderna, cosmopolita, desenvolvida, virada para o mar, que é uma coisa de que nós ilhéus não podemos prescindir. Mas depois gosto muito, por razões etnográficas, históricas e afetivas, dos municípios da ilha de Santa Catarina em geral. Santo António de Lisboa, pela Dos sua bairros, né? influência Dos bairros. É porque ele arquitetónica, os chama. bairros, Isso, justamente, é verdade. Os bairros que fazem parte do município de Florianópolis. isso. O bairro de Santo António de Lisboa, o Pântano do Sul, o Ribeirão da Ilha, Uhum. todos esses bairros do município de Santa Catarina que integram a ilha de Santa Catarina, do município de Florianópolis, todos esses bairros nos deixam absolutamente sensibilizados, emocionados até, por podermos encontrar ainda tantos sinais identitários dessa nossa cultura comum. E é, Uhum. portanto, um privilégio de cada vez que tenho a oportunidade de percorrer a ilha de Santa Catarina e visitar esses diferentes bairros, ficar com uma noção geral do que é o município de Florianópolis, quer na parte da ilha, quer também na parte do continente, a zona do Uhum. Estreito. Tudo isso são recordações que eu guardo sempre para o resto da vida e de cada vez que aí regresso, e já voltei algumas vezes e tenciono voltar muitas mais, venho sempre de alma cheia. E Que venho bacana. com esse meu coração açoriano aquecido pelo calor brasileiro dos nossos irmãos catarinenses. E isso é muito bom. Sentimos-nos em casa, apesar de ser tanto tempo depois e de percorrermos tantas milhas marítimas, nós sentimos-nos em casa quando chegamos a Florianópolis. E isso já diz tudo sobre a relação especial entre os catarinenses
e os açorianos. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, aqui é a 10ª ilha dos Açores, né? É a 10ª ilha. Yeah. Agora, José, quando os açorianos saíram, né, e foram para outros lugares e tal, onde que você acha que, por exemplo, aqui em Santa Catarina a gente sabe que nós temos, através até do Grupo ND, que tem uma ligação muito forte com vocês, claro, nesse sentido de valorizar e de preservar essa cultura. Em outros lugares do mundo, para onde os açorianos também foram, né, Estados Unidos, Canadá e outros países da Europa também, essa preservação da cultura também é forte nesses outros lugares ou não? Ou o açoriano ainda está meio... Como é que é? Também é. Nós temos 2 tipos de comunidades açorianas e de Açores descendentes, digamos assim. O primeiro são os Açores descendentes, justamente. Aquelas comunidades mais antigas, cuja imigração ficou descontinuada e, portanto, vivem hoje açorianos de 10ª geração, aproximadamente. É o caso de Santa Catarina, de Rio Grande do Sul, também do Uruguai, ou mesmo do Nordeste brasileiro, do Maranhão, por exemplo. Depois temos outras comunidades bastante mais recentes, que incluem ainda açorianos nascidos nos Açores. É o caso das nossas comunidades do Rio de Janeiro, de São Paulo ou da Bahia. Embora aí também se verificam já importantes contributos das 2ª e 3ª gerações dos filhos e netos dos açorianos que emigraram para preservar, desenvolver e valorizar essa nossa identidade cultural açoriana. Isso em relação ao Brasil. Depois, nos Estados Unidos da América e no Canadá, que são imigrações relativamente mais recentes, nós vamos encontrar importantes comunidades açorianas, no caso dos Estados Unidos, em toda a costa leste, mas principalmente naquela área da Nova Inglaterra, no estado de Massachusetts, no estado de Rhode Island. Mas também do outro lado da América, já na costa do Pacífico, o grande estado da Califórnia tem cerca de 400.000 açorianos de diferentes gerações e, portanto, muito mais do que a população residente nos Açores. O mesmo acontece no Canadá, nas províncias do Ontário, do Quebec, de Manitoba. Do outro lado, já no Pacífico, na costa pacífica do Canadá, na província da Colômbia Britânica ou de Alberta, vamos também encontrar importantes comunidades açorianas ou de açorianos nascidos ainda nos Açores, ou dos seus filhos e dos seus netos. E, por exemplo, se formos para a Bermuda, aí então cerca de 25% da população da Bermuda é originária da região autónoma dos Açores, da ilha de São Miguel, até quase todos. O que significa que os açorianos emigraram muito, mas para onde chegaram, onde se estabeleceram, conseguiram criar comunidades com uma grande identidade cultural. A festa do Divino Espírito Santo, que conhecem bem no sul do Brasil, é comum a toda a diáspora açoriana, realiza-se nos Estados Unidos, no Canadá, na Bermuda, em toda a parte. O mesmo acontece com um movimento associativo muito significativo. Nós temos centenas de clubes e associações de caráter cultural, recreativo, desportivo, religioso, político, económico, em tantas e tantas cidades e estados da América do Norte, por exemplo. E, portanto, esse nosso movimento associativo, com destaque, por exemplo, para as Casas dos Açores, constitui uma autêntica embaixada cultural açoriana no outro lado do Atlântico. E essas nossas comunidades, essas novas associações, esses nossos açorianos de 1ª, 2ª, 3ª geração da América do Norte honram o bom nome dos Açores em grandes países como os Estados Unidos e o Canadá. Sim, sim. Mas aqui eu regresso sempre ao nosso ponto de partida, que é o Brasil. Nós temos pelo Brasil um carinho muito especial, porque foi o nosso primeiro destino imigratório e porque é a nossa maior comunidade imigrada nos Açores. São justamente os brasileiros, como há pouco referi. E, portanto, entre açorianos e brasileiros há essa cumplicidade desde sempre e para sempre. Maravilha. José Andrade, eu quero só dar um recado aqui para o pessoal de casa, porque a nossa programação toda aqui, até o mês de dezembro, a gente vai rechear os nossos telejornais de matérias especiais sobre os Açores. E tudo, né? A cultura que vem de lá, quer dizer, o que se estabilizou e o que se consolidou mais aqui na ilha de Santa Catarina, para você de casa conhecer mais, valorizar mais, porque a gente só valoriza aquilo que a gente conhece, não é verdade? Então a gente precisa mostrar para vocês de casa o que os Açores produziram aqui e o que a gente guarda ainda dessa cultura maravilhosa, né, que é a cultura dos Açores. E dizer que lá no mês de dezembro e janeiro, a ND
nosso grupo aqui de jornalistas, né, o repórter Celito Esteves também estão preparando um grande documentário que vai ser fantástico sobre as Ilhas dos Açores e sobre essa cultura que veio aqui para Santa Catarina. Então você não pode perder toda a nossa programação até o final do ano, riquíssima, né, sobre as Ilhas dos Açores. Agora, para a gente encerrar, José Andrade, a gente tem um minutinho só, mas eu gostaria de perguntar para o senhor, que é uma curiosidade, né? Por que o açoriano correu para tudo quanto é lugar do mundo, hein? Porque dizem que ele é um aventureiro, né? O açoriano, igual aqui também? Inicialmente, porque nós vivíamos nestas ilhas Vulcânicas, com né? poucas condições de qualidade de vida. Sim. Além do mais, sempre sujeitos a vulcões e terremotos, mas sempre enfrentando e vencendo as forças da natureza e, portanto, resistindo aqui durante 600 anos. Mas também somos um povo aventureiro, um povo de fibra, de força, que vive nas ilhas, no meio do mar, e que acha que a sua casa é o mundo inteiro. E, portanto, nós saímos, levamos os Açores para toda a parte, trazemos os Açores para as nossas ilhas. O Brasil é um bom exemplo disso. Santa Catarina é uma excelente prova disso mesmo. E por isso é que, para terminar, posso partilhar convosco uma boa notícia. Ainda não está confirmado, mas nós estamos fazendo tudo quanto esteja ao nosso alcance para que, no final deste ano, o Sr. Presidente do Governo dos Açores possa deslocar-se a Santa Catarina, estar em Florianópolis, porventura testemunhando o encerramento desse excelente projeto Viva Açores do Grupo END. Como sabem, estava previsto ele estar aí convosco no passado mês de março, sim, para o arranque do projeto Viva Açores, mas nessa altura, por causa de uma crise sísmico-vulcânica na ilha de São Jorge, teve que ficar aqui naturalmente, solidarizando-se com o seu povo. Mas agora tem essa vontade e eu espero que tenha essa oportunidade de terminar este ano em Florianópolis, ao lado do povo catarinense, dando força e, no fundo, dando um grande reconhecimento e uma enorme felicitação ao Grupo END por ter feito tão bem este projeto Viva Açores, que é tão bom para as duas partes do Atlântico. E será muito bem-vindo, né? José Andrade, muito obrigado pela sua participação, um grande beijo aí, um grande abraço para todos os açorianos aí dos Açores. Obrigado, ótima noite, hein? Muito obrigado, um abraço para todos, bem açoriano, à maneira catarinense. E ótima noite para você também, a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau.